Mister Roque, coluna do Fla. Boa noite. O Flamengo faz aí a melhor campanha na fase de grupos desde 22. Em 2022 foi a maior campanha da história da Libertadores de um clube ali, né, que o Flamengo fez. Quanto que isso representa você, depois de 4 temporadas, está conseguindo repetir um feito de uma temporada que acabou em título também? Como é que você enxerga essa campanha do Flamengo na fase de grupos? Não sei se posso falar isto, estatisticamente, aqueles relatórios que eu faço, mas o que eu recebi foi que a melhor campanha foi em 84, porque ganhou o grupo e ficou na melhor na geral, com 2 pontos ainda por jogo, não é? A segunda melhor campanha foi em 22, acabou por ganhar o grupo, mas não ficou em primeiro na geral. E se os adversários não ganharem por 4 ou 5 amanhã ou depois de amanhã, não sei quando é que eles jogam, vamos fazer a melhor campanha no grupo e a melhor campanha e primeiro da geral, que então aí é talvez a melhor campanha da história do clube. Mas eu não tenho a certeza, mas vamos esperar pelos resultados e foi estas informações que tirei do relatório. Jardim, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Queria que você fizesse uma análise do jogo. Para a gente, pareceu que no primeiro tempo o Flamengo, apesar de dominar e de sofrer poucos riscos, não teve tanto senso de urgência, ficou ali esperando que o gol fosse acontecer a qualquer momento. E no segundo tempo, quando você faz as mudanças, a gente vê um ritmo totalmente diferente. Esses últimos 15 minutos de jogo ali, depois dos 28, 30 minutos do segundo tempo, um Flamengo amassando e chegando ao resultado, construindo os gols, né? O que você acha que mudou desse primeiro para o segundo tempo? Obrigado. Bem, em primeiro lugar, acho que o futebol é um jogo que a gente joga consoante o adversário. Nós criamos algumas situações da primeira parte, não fomos capazes de finalizar. Com certeza que tínhamos alguns jogadores importantes no banco. E na segunda parte, com o adversário a diminuir o ritmo, com mais cansaço, e nós a lançarmos alguns jogadores importantes, conseguimos incutir outro impacto no jogo. Numa primeira fase, até à pausa da água, numa estrutura de um avançado. Depois da pausa da água, eu troquei para uma estrutura de 2 avançados. E jogamos, e aí tivemos ainda mais gente dentro da área, mais gente nas zonas de finalização, e o adversário já não reagia, o adversário já não passava do meio campo, por isso acabámos por ter um domínio, como tivemos também na primeira parte, tivemos um domínio, mas tivemos com uma presença na área muito maior, que aí tínhamos os laterais, não era, que estavam a subir, tínhamos os pontas, tínhamos a dupla de ataque, o Pedro e o BH, o Paquetá a chegar, e aí criámos, mas com mais impacto. Mas a primeira parte não foi mal. A primeira parte nós tivemos o domínio do jogo, nós controlámos, criámos algumas situações que podíamos ter marcado, aproveitamos também para dar alguns minutos a alguns jogadores que têm jogado menos, porque vocês sabem o que vai acontecer no sábado, temos só 13 atletas, e não queria que eles fossem para o jogo do sábado sem minutagem. Jardim, tudo bem? Boa noite. Aqui no meio. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, queria te perguntar sobre um jogador específico que é o Plata. A gente não tem acesso, claro, aos dados do GPS, mas se ele não foi o que mais correu, foi um dos que mais correu hoje no jogo, importante no ataque, na defesa. Para mim, inclusive, foi o melhor da partida, mesmo com os 2 gols do Bruno. Queria que você falasse um pouco sobre a evolução que esse jogador teve sobre o seu comando e a importância dele para a sua equipe hoje. Obrigado. O Plata é um jogador que, como vocês sabem, teve uma adaptação difícil e depois ele integrou bem aquilo que são as ideias da equipa, em termos de comportamento, atitude, de treino, capacidade de ser rigoroso. Infelizmente, teve um problema no joelho e que levou ele de fora quase 1 semana e meia. Como eu tinha-vos dito antes do Palmeiras, ele treinou condicionado, ainda com muita dor no joelho,
E com certeza também um jogador que vai para a seleção não quer jogar com dor no joelho, mas mesmo assim ele sacrificou-se pela equipa, entrou na segunda parte, tentou fazer o seu melhor. Passado mais 3 dias que foi para este jogo, já consegui recuperar e aí já se pôs totalmente disponível para poder fazer o jogo. E é isto também valorizar que além de um jogador intenso, um jogador que está imbuído no espírito de equipa. E tentou ajudar, mesmo tendo um jogo de seleção ou indo para a seleção, ele não se preocupou em dar o seu máximo, não se preocupou que podia ter um problema hoje e não ir mais à seleção, não, ele deu o seu máximo e isso é fundamental para mim e é uma mudança de atitude que eu fico extremamente satisfeito. Boa noite, Jardim, Bruno Castanha, canais Zona Rubro-Negra. Está funcionando, tá. Canais Zona Rubro-Negra e Arena Fla. Até pegando na situação do primeiro tempo, até as substituições, como já foi falado, hoje é um Flamengo com muitos erros técnicos de passe, domínio. Queria que você falasse para a gente o porquê, na sua avaliação, isso aconteceu em demasia hoje, e até nesse sentido, se acha que o Flamengo precisa se reforçar para qualificar algumas posições específicas, você não precisa falar qual, mas algumas posições, fica claro que o Flamengo precisa dar um salto de qualidade para ficar ainda mais forte para o segundo semestre? Obrigado. Com certeza que o Flamengo é uma equipa que todos os mercados procura aumentar o leque dos seus jogadores para melhor, não é? Perfis de jogadores que eu acho que, ou não é de jogadores, perfis de características que eu acho para jogar no Flamengo são importantes. Técnica, porque a gente somos uma equipa que tem o controle do jogo, e velocidade. E frescura física, saúde física. Estes são 3 elementos importantes. Pois sabemos o desgaste do campeonato, sabemos a importância de ter jogadores saudáveis, jogadores com intensidade, a importância de ter jogadores técnicos, porque a gente tem muito a bola, e sermos rápidos, execuções rápidas, jogadores com alguma velocidade de execução. Isso é muito importante. Em termos técnicos, com certeza que a gente acabou de criar algumas situações, acho que a definição não foi a melhor, falhamos alguns passes, com certeza também há jogadores que estão fora de ritmo, vêm de lesões, ainda têm algum sofrimento e por isso eu acredito que eles tentaram fazer o melhor, porque eles estão lá dentro e não posso nunca dizer que esta equipa não trabalha. A gente pode falhar em termos técnicos, a gente pode falhar situações de gol, não sei o quê, mas em termos de dedicação, suar a camisola e tentar dar o nosso máximo durante os 90 minutos, eu não posso dizer nada a esta malta, porque esta malta, todos os jogos, foi este, foi o anterior, foi o outro, dão sempre o seu máximo em prol do clube, mas com certeza que às vezes eles querem fazer bem, o remate não acerta, o passe esperam mais um pedacinho, perdem o timing do passe, às vezes têm que jogar a 2 toques, jogam um de primeira, é pormenores que com certeza que com mais espaço na segunda parte fomos muito melhores. Jardim aqui, boa noite, Cidão Marinho do Litoral News. Já projetando o jogo de sábado, você deve ter pelo menos 10 desfalques. Creio que é uma missão bem complicada para o treinador, por mais que o elenco do Flamengo seja muito forte. O que você está esperando desse jogo contra o Coritiba? Porque para o time adversário é um confronto direto. Se eles vencem, ficam a 1 ponto do Flamengo na tabela e o Flamengo precisa buscar precisa buscar a liderança contra o Palmeiras. O que dá para projetar em cima do que a gente viu hoje? Com base em alguns jogadores que estarão em campo, dá para minimizar esses erros que até foram citados na pergunta anterior para o jogo do sábado? Obrigado. Não, em relação ao próximo jogo de sábado, o Coritiba é uma equipa que tem performado bem neste início de campeonato, é por isso que está nos lugares da frente do campeonato, é uma equipa muito bem orientada, mas nós na nossa casa, independentemente de quem joga, tem que ter capacidade de ser superior. Com certeza que vamos verificar bem quem são os jogadores que estão disponível não só no papel, mas também disponível em termos físicos,
de forma a iniciarmos com a melhor equipa e ter ainda 2 ou 3 soluções no banco para entrar. Vamos aproveitar também uma coisa que é a base, temos já 5 jogadores ou 6 do Sub-20 que vão iniciar os treinos amanhã connosco, de forma a trazermos para o jogo no caso de necessitarmos de algumas soluções que devido às seleções e devido à lesão do Jorginho não o temos. Aqui, boa noite, Jardim. Jardim, você vai ter uma oportunidade muito rara no futebol brasileiro, na metade da temporada, um mês completo para poder treinar a equipe. Eu queria saber, assim, vendo a maneira que o Flamengo está jogando, o que você pretende mudar com esse um mês de treino e o quanto de falta vai te fazer os 9 jogadores que foram convocados e não vão estar nesses treinamentos? Obrigado. Bem, em relação ao tempo que nós vamos ter durante esta paragem do campeonato, é uma falsa questão. Se eu fosse o treinador do Curitiba, com certeza que esse tempo ia ser vantajoso, porque eu tinha lá os jogadores. E neste momento temos talvez metade do elenco. Os outros jogadores que são os jogadores da seleção, que são jogadores importantes para nós, não vão estar connosco, e depois não sei em que condições é que nós vamos recebê-los, não é? E quando é que vamos recebê-los? É importante estas 2 variáveis, em que condições e quando, porque eu não sei, as feiras é uma coisa que é legal, eles não sei até onde vão nos campeonatos, tudo isso a gente não pode ainda fazer perspectivas de futuro porque não sabemos. O que sabemos é aqueles que vão ficar cá e se o Pai Natal de junho me trouxer mais alguns jogadores, aproveitamos para ter mais alguns para trabalhar neste período que é importante, principalmente para dar continuidade a algumas ideias e para não perder o ritmo competitivo, aproveitar, fazer alguns jogos de treino e dar uma olhada na base, que eu estou em dívida com a base. Estou em dívida porque não tive tempo, não é? Porque vocês sabem que eu gosto de olhar a base de uma forma intensa e não tive essa possibilidade pelo facto de jogar 3 em 3 dias e os miúdos a jogar também intercalados, a gente não teve tempo de treinar com eles. Boa noite, Jardim. Maurício Luiz do Lance. Queria te perguntar um pouco sobre a decisão de escalar o Andrew hoje no lugar do Rossi. O Rossi vem de algumas partidas um pouco abaixo, a torcida inclusive criticando. Queria entender se essa decisão foi pontual para a partida de hoje, que também jogaram outros jogadores que não vinham tendo tantos minutos, ou se é uma decisão que você pretende manter, pelo menos para o jogo contra o Coritiba, né, que é o único antes da pausa para a Copa do Mundo. Obrigado. Não, o planeamento em relação à autorização do guarda-redes já estava feito antes dos últimos 3 jogos. Logo que fizemos a conquista do jogo dos Estudiantes, já tínhamos decidido que quem ia jogar era o André esta partida. Em relação às mudanças, eu acabei por não fazer muitas mudanças. O seu colega perguntou-me isso no início do jogo. Existem muitas mudanças para este jogo? E eu disse, só o Saúl e o André que não estão habituados a jogar esta competição, porque todos os outros jogadores já jogaram 2, 3, 4 vezes esta competição este ano. Por isso, a base desta fase de grupos da Libertadores foi mais ou menos estes jogadores que iniciaram, e com certeza com mais 2 ou 3 daqueles que estavam no banco. Jardim, boa noite. Marcos Gabriel, da Rádio Brasil Itália. Eu queria perguntar o seguinte, como você falou mais cedo, o Flamengo pode terminar com o melhor time da fase classificatória da Libertadores. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, o quanto importante você acha que é poder decidir todos os jogos em casa, ou se você acha que isso não faz diferença no decorrer da competição, o que importa é o resultado final. Não, é assim, sabem que o futebol a gente olha muito para o resultado final quando interessa, não é? Quando interessa. Quando não interessa, nós olhamos, como vocês estão a olhar agora. A melhor campanha foi em 22, a outra foi em 84. É sempre um registro, e o que eu disse aos jogadores, não é um título, mas com certeza, sempre que existir uma campanha de grupos, vai ser lembrada
A melhor campanha talvez foi do ano 2026 por este grupo de jogadores. Pronto, é só isso, não é um resultado que nos dê um título ou dê um troféu, mas é sempre um marco de uma campanha de apuramento que está entre as melhores, se não for a melhor, está entre as melhores da história do clube. Só isso. Jardim, Vitor Nicolau, boa noite, parabéns pela classificação. Insistindo no plano de jogo do primeiro tempo, o Cusco me pareceu defendendo um 4-1-4-1, bloqueando bem os lados do campo, e o plano de jogo parecia ter no Emerson Royal um ponto principal ali, no Plata com o pé aberto do outro lado também. E aí, o lado direito, nesse entrelinhas, só tinha um volante deles, ele acabou sendo ocupado pelo De La Cruz e pelo Luiz Araújo, que em alguns momentos pareciam ocupar o mesmo espaço do campo, e o Bruno Henrique, como mais avançado, não baixava para ficar fazendo pivô e tudo mais. Você sentiu falta desse jogo por dentro de costas no primeiro tempo, até fazer as mudanças, e o Pedro mudar o jogo com esse movimento dele? Não, foi uma correção que eu fiz na primeira pausa da água, ao Nico e ao Ares, chamei os dois e disse, pá, vocês estão ocupando o mesmo espaço, quero que os dois estejam entre linhas, mas um mais no corredor a apoiar o Royal e o segundo mais interior a apoiar o BH, senão ficamos só com o BH entre as duas defesas centrais, e o Nico e o Ares muitas vezes encostaram-se no corredor com o Royal, fazíamos ali uma posse de bola a 3, mas depois, em termos de integração na zona da área, era pouca. Fizemos essa correção na pausa da água, e claro que a seguir aproveitamos com a situação do Pedro esse trabalho mais entre linhas, e aproveitamos mais a partir da segunda pausa da água o Pedro e o BH, que é um a puxar, o outro a atacar espaço, um a puxar, o outro a atacar espaços, e também com o cansaço do adversário, eles já nem impressionavam, nem andavam para trás, por isso tiveram muita dificuldade, e por isso eu sempre falo, a estratégia é uma coisa importante no futebol, mas o cansaço de uma equipa em relação à outra é muito importante, e eu acho que com certeza nós crescemos em termos estratégicos porque achava que o jogo merecia outras, e quando tu tens soluções no banco para o fazer é tudo mais fácil. Eu estava a brincar com os meus auxiliares quando acabou o jogo, eu disse, pô, com um banco onde tu tens Pedro, Paquetá, Eric e tens soluções, coisa é muito mais fácil, qualquer um faz substituições. Oi, tudo bem, Léo? Parabéns aí pela vitória, pela grande campanha, David Sharp do Antenados na Jogada. A gente recebeu informação hoje que o Jorge Jesus vai vir aqui no Maracanã no próximo sábado, e a gente sabe a importância do Jorge Jesus para o Flamengo e para o futebol brasileiro, pelo que ele ganhou e como ele ganhou, né, em 2019 e 2020. E a gente tem essas coincidências. Melhor campanha agora do Flamengo na fase de grupos. 2022 também teve uma campanha muito parecida, acho que foi idêntica, com 5 vitórias e um empate. Só que na época o treinador também português, Paulo Sousa, era muito pressionado por questões de relacionamento, que é bem diferente do seu caso agora, né? Que você tem um relacionamento bom com o grupo, pelo que a gente sabe. Mas como é que você enxerga isso, essa sombra, digamos assim, do Jorge Jesus, que está livre no mercado de novo e já tem torcedores pedindo, porque tem aquela lembrança afetiva? Como é que você enxerga isso nesse momento? Sinceramente, eu vou ser extremamente honesto. É assim, primeiro, o Jorge é uma pessoa das minhas relações. Ainda bem que eu sei que ele vai, porque ele já me informou. Já o convidamos para ir ao Ninho connosco, para almoçar. Depois, a situação é a seguinte, eu com esta idade já não vejo fantasmas no futebol, graças a Deus. Eu já não vejo fantasmas, porque eu sei o que é que acontece quando temos êxito no clube, somos queridos. Se você for falar ao Al-Hilal, que o último campeão da Liga dos Campeões foi eu em 2021, os adeptos vão me querer, ou no Mónaco, nos últimos 40 anos o único campeão fui eu, também acontece a mesma situação. E sou uma pessoa muito desligada desse tipo de stresses, porque no futebol temos um contrato, quando o presidente ou a direção quiser mudar, muda, e não há stresses nenhum. O futebol é uma coisa tão simples,
que não vale a pena criar fantasmas nem criar situações que possam acontecer. Eu vivo o futebol no dia a dia, tento fazer o meu melhor, mas com certeza que às vezes existem coisas que têm que acontecer e que vão acontecer, e não é por eu estar a perder tempo a pensar nisso que deixarão de acontecer. Por isso estou muito tranquilo com o Jorge, com qualquer outro treinador do futuro. Quando eu não servi para o Flamengo, é com a mesma cara que eu entrei, com a mesma cara que eu vou sair. Eu sinto muito bem, tranquilo. Mas essa pergunta não tem que ser para mim, tem que ser para quem dirige o clube, não é para mim. Para mim, eu sou uma pessoa muito tranquila em relação àquilo que eu faço. Dou sempre o meu melhor em todos os clubes que eu trabalhei. Tento sempre procurar os maiores êxitos, tento ser profissional, tento dar o meu melhor. A partir daí, já saí de clubes a ter bons resultados. Já saí de clubes porque eu queria sair, e já saí uma vez porque tive maus resultados. E na vez que eu tive maus resultados, fui no Mónaco em 2018, o presidente é um dos meus melhores amigos. E eu disse a ele, pá, é melhor você me mandar embora, com esta equipa e não consigo dar conta do recado. Por isso, acho que isto tem mais exteriores, mídia, essas coisas todas, os blogs, essas coisas todas. Pessoalmente, isso não me afeta não, e fico satisfeito de ele vir cá me visitar e estar um pouco connosco, porque a gente às vezes tem trabalhado, eu estava na Ásia, ele estava no Brasil, estava na Europa, temos andado em lugares diferentes e temos uma oportunidade de bater um papo e falar um pouco. Boa noite, Jardim, Ivan Trindade, canal Fla Urgente aqui. Queria voltar um pouquinho ao jogo do Palmeiras. Não sei se você viu a repercussão das escolhas que você fez, principalmente após a expulsão do Carrascal. Se você deu uma olhada e viu que foi majoritariamente negativa a avaliação das escolhas que você fez no sentido das substituições. Houve algum tipo de reflexão, olhando para o futuro, caso haja uma situação parecida? Se você tomaria decisões diferentes, de repente, de proteger um pouco mais o time? Como, alguns dias depois, você encara essa situação? Bem, em primeiro lugar, com certeza que as críticas devem acontecer, porque perder 3-0 é um péssimo resultado e o treinador é totalmente responsável, como eu disse aqui na conferência. Em segundo lugar, eu não tenho tempo para estar a ver nem críticas nem elogios. Sinceramente, eu não tenho tempo, porque eu acabo o jogo, vou para casa, vou dormir, amanhã de manhã já tenho que estar na rua, tenho que fazer o planeamento, ver o que é que está disponível, o que é que não está, acompanhar, analisar o adversário, essas coisas todas. Eu não tenho tempo. Eu às vezes não tenho tempo para estar em casa, quanto mais para estar a ver notícias e redes sociais. Eu sinceramente não tenho tempo. Eu não tenho tempo e também acho que é importante as informações que eu tiro eu tento que o meu staff seja também crítico em relação àquilo que a gente faz, que normalmente não acertamos em tudo e temos de ser críticos mesmo dentro no dia a dia naquilo que fazemos. Mas graças a Deus eu não tenho esse hábito de deixar que a parte exterior entre dentro da minha casa. Tenho um amigo que diz uma história muito parecida, que é assim: não pode ser o meu vizinho a dizer como a minha mulher é. Pô, se eu estou todos os dias com a minha mulher, não é o meu vizinho que vai dizer como é que a minha mulher é ou como o meu filho é. Se estou em casa com eles, eu é que tenho que ter esse feedback do que é a minha família, não é o vizinho. E às vezes no futebol a gente dá importância ao vizinho falar de dentro da nossa casa e não conhece na realidade o que é que se passa. Por isso eu respeito muito, porque o futebol é um desporto de paixões, move montanhas, mas em termos quer dos elogios, também dos elogios, eu estou um pouco fora, quer nos elogios. Eu sei que quando ganhamos vamos ser elogiados, quando perdemos vamos ser criticados. Não vale a pena estar a pensar de outra forma. Isto acontece no Brasil com uma força muito grande, como acontece na Ásia, como acontece na Europa, como acontece em Portugal, acontece em todo o lado, é igual.